nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. Desde já, muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre dos telespectadores e também dos internautas. Vamos que vamos. E você vai ver na edição desta segunda-feira, o governo do estado retoma o concurso para soldados da Polícia Militar. E mais, polícias militar e civil realizaram a operação Flanelinhas, são flagrados no entorno do Hotel Quitandi, em Petrópolis, na região serrana. E ainda, chuvas e calor intenso devem marcar a semana no país. Veja também, uma pesquisa revela que brasileiros vão usar parte do 13º salário para quitar dívidas. E na entrevista desta segunda-feira, Neném Peixoto fala sobre redução de riscos a desastres naturais. Isto e muito mais aqui no programa original, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos, vereador aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, que você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petropolitanos. Um grande abraço a todos. O governo do estado contrata a Fundação Getúlio Vargas e retoma concurso para soldados da Polícia Militar. O processo seletivo será retomado ainda no mês de dezembro. Datas de novas etapas serão divulgadas posteriormente.
O processo seletivo para preencher 2.000 vagas para o concurso de formação de soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro será retomado este mês após a contratação da Fundação Getúlio Vargas para realizar o concurso. A autorização para contratar a FGV foi publicada na edição da última sexta-feira, 1º de dezembro, do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Destinada a preencher parte do efetivo da Polícia Militar, o concurso foi suspenso no final de agosto deste ano, em função de falha na aplicação da primeira prova escrita objetiva. Em consequência da irregularidade, foi rompido o contrato com o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Apoio de Desenvolvimento Executivo, instituição que venceu a licitação no início do ano para realizar o concurso. Então, nós vamos continuar acompanhando e assim que as datas forem divulgadas, nós vamos falar aqui, porque tem muita gente na região fazendo esse concurso. Bem, as polícias militar e civil realizaram uma operação conjunta neste sábado, dia 2, para combater a atuação ilegal de guardadores de veículos no entorno do Hotel Quitandi, em Petrópolis, na região serrana. Detidos em flagrante foram encaminhados para a delegacia e autuados por exercício ilegal da profissão, que está no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais Policiais do 26º Batalhão e também da 105ª Delegacia de Polícia. Eles iniciaram a operação por volta das 10 horas e em 20 minutos os policiais prenderam em flagrante 3 homens que estavam coagindo motoristas, principalmente mulheres, para estacionar seus carros. Os policiais resolveram agir após reclamações de omissão da Prefeitura de Petrópolis, cuja Guarda Municipal não tem atuado contra a ação de flanelinhas em um dos principais pontos turísticos da cidade. Eu tenho a impressão sempre que a gente está falando a mesma coisa, porque flanelinha em Petrópolis sempre se acha o dono do espaço. Ah, Beth, mas eles precisam trabalhar. Sim, mas tem que ter uma regulamentação para que eles trabalhem, senão o que acontece? Chega lá, cobra R$20, 40, 50, depende. Se o show for caro, eles cobram R$50 o estacionamento. Se for um show mais simples, 30, 20, é um absurdo. Então, isso não é cobrar estacionamento, isso é extorsão, até porque existe já a Sinalpark, que é detentora do estacionamento, né? Todo mundo sabe, a Sinalpark já cobra aí, tem um horário e tal. Então, isso é um assunto tão antigo e a prefeitura sempre se omite. Também isso não é nenhuma novidade. Então, é um assunto que eu nem gosto mais de falar aqui, porque é chover no molhado. Sempre a mesma coisa, eu mesma já fui coagida, só que eu não paguei, mas eles ficam com raiva, eles riscam o carro, enfim, eles aprontam. Mas eles fazem isso sim, e parabéns aí para a ação da Polícia Civil e Militar, já que a Guarda Civil não está nem aí para cuidar, né, do que deveria cuidar. Bem, vamos falar agora do tempo em Petrópolis. Chuva e calor intenso devem marcar a semana, segundo o IMET. A máxima pode chegar a 40 graus no Nordeste. Nas regiões Norte e Centro-Oeste pode haver chuvas com rajadas de vento. Maior volume deve se concentrar no Sul e Sudeste. Vamos conferir na reportagem de Fernando Alves. Chuvas intensas e altas temperaturas são esperadas para esta semana na maior parte do país, em especial nas regiões Sul e Sudeste. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Heráclio Alves, explica que isso deve ocorrer principalmente por causa da instabilidade que avança para as regiões. Com isso, ajuda também a intensificar algumas frentes frias que se formam na faixa leste da região, intensifica a nebulosidade e a chuva, deixando uma semana mais chuvosa, principalmente entre Mato Grosso do Sul e áreas de São Paulo e de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. No Nordeste, as chuvas devem se concentrar no sul e oeste da Bahia e em áreas do Maranhão e do Piauí. Há também a possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea da região. Já no interior é esperada uma massa de ar mais quente e seca com poucas chances de chuva. O calor vai predominar também nas regiões Centro-Oeste e Norte, mas com possibilidade de chuva intensa a qualquer hora do dia, segundo o INMET. No decorrer do período, com o aquecimento diurno, essa nebulosidade, essas instabilidades, ela tende a ganhar força e com isso aumenta a chance das chuvas em forma mais intensa, em forma de pancadas, com trovoadas, rajadas de ventos em grande parte da região norte e também na região centro-oeste. De acordo com o INMET, o Nordeste deve registrar a temperatura mais elevada do país, 40 graus. A máxima nas regiões norte e centro-oeste pode chegar a 39 graus e no sudeste a 38 graus.
No sul, os termômetros podem marcar 35 graus, principalmente no Paraná. Mas a partir de quarta-feira, as temperaturas devem ficar mais amenas, chegando à casa dos 12 graus em áreas da região, em especial no Rio Grande do Sul. E agora uma boa notícia. O desmatamento da Mata Atlântica reduz 66% no Rio de Janeiro em 2023. Programas como Florestas do Amanhã e Olho no Verde impulsionam estes índices favoráveis no estado. Números entre janeiro e agosto de 2022 e 2023 do estudo divulgado pelo novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento, SAD, Mata Atlântica, mostram que o Rio de Janeiro avançou na diminuição da área desmatada de Mata Atlântica, de 367 hectares ano passado para 123 em 2023, o que representa um índice de 66% superior à média nacional, que é de 59%. O Rio de Janeiro encontra-se inserido nesse bioma, sendo que hoje seus remanescentes ocupam cerca de 17% da área total do estado, computando-se os diversos ecossistemas associados à Mata Atlântica. Então, isso é uma boa notícia, porque o desmatamento está aí. Tudo que nós estamos passando é o homem destruindo a natureza, tudo. Então, não adianta reclamar se chove, faz sol no tempo que não era para ser, se está tudo diferente. Isso é ação, isso é a nossa ação, a ação dos homens, quando eu falo homens, a humanidade, tá, gente? Isso é a ação aí destruindo o planeta, isso não tem jeito. Bem, agora vamos falar de Rua Tereza, em Petrópolis. Para fomentar o clima natalino, o Sesc RJ vai promover intervenções culturais ao longo da Rua Tereza neste mês de dezembro. A programação é direcionada para todos os públicos e é gratuita. Além disso, a rua entrou no clima natalino. A decoração encanta os visitantes. Vale destacar que, através da parceria entre a Arte, que é a Associação da Rua Tereza, e o Sesc, 50 elementos natalinos também foram colocados nos postes da rua e uma peça instagramável está à disposição dos visitantes para eternizar a lembrança do Natal. Bem, agora a moda é tudo instagramável, né? A Feirinha de Itaipava está com também espaço instagramável, a Rua Tereza. Para você que gosta, é só ir lá, ó, fazer sua selfie, sua foto em família e aproveitar e guardar esse momento. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque o programa está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Vamos falar agora de Música da Matriz, uma edição especial de Natal, que se apresenta dia 10, ou seja, o próximo domingo, coro infantil, lá no Teresópolis, Santo Antônio, isso mesmo. Marcada para o dia 10 de dezembro, a edição especial de Natal do projeto Música da Matriz, da Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis, vai apresentar o concerto do coro infantil, que se chama Teresópolis Santo Antônio. Vai ser às 3 da tarde, no repertório canções alusivas à data. O local é a Igreja Matriz de Santa Teresa, na Várzea, palco do projeto desde sua criação em 1994. Então, o coral é novo, mas o projeto existe desde 1994. Se você gosta, é só comparecer lá na Igreja Santa Teresa às 3 horas da tarde, um domingo. Ainda falando de coisas boas, o estado do Rio de Janeiro está muito próximo de atingir a marca, gente, de 1 milhão de turistas internacionais neste ano, 2023.
De janeiro a outubro, foram 948.563 milhões de chegadas no território fluminense. Somente no mês de outubro foram 92.918 visitantes, superando o mesmo período em 2019, obviamente antes da pandemia, que foi de 90.370. É a primeira vez no ano que o estado supera o período pré-pandemia na comparação mês a mês. Motivo de comemoração para o governador Cláudio Castro, que considera o turismo uma das prioridades da gestão. Segundo a Secretaria de Estado de Turismo, a expectativa é que o Rio de Janeiro feche o ano superando o número total de visitantes de 2019, que chegou a 1.252.267 turistas. Para bater essa marca, o Estado trabalha para atrair pelo menos 303.704 estrangeiros nos meses de novembro e dezembro, quando são aguardados milhares de visitantes para a celebração do Réveillon mais famoso do mundo, na praia de Copacabana. E ainda nesse clima de fim de ano, de festa, de Natal, nós vamos falar da árvore de Natal da Lagoa. O governador Cláudio Castro trouxe de volta o tradicional símbolo do Natal do Rio de Janeiro, que é a árvore da Lagoa. A iniciativa, em parceria com a Light, vai permitir erguer a estrutura de 35 metros de altura e, pela primeira vez, vai ficar num ponto fixo no lagoon. Além da árvore, a ação conta ainda com a Casa do Papai Noel, que terá visitação gratuita e show de águas. As atrações estarão abertas de 15 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, atraindo famílias não só do Rio de Janeiro, mas turistas de todas as partes do Brasil. Muito bom, porque é uma tradição, o carioca gosta. Bem, agora vamos falar de assunto sério, mas também bom, né? Com a chegada do tão aguardado 13º salário, a expectativa dos trabalhadores cresce, impulsionada pelas oportunidades de quitação de dívidas, celebrações natalinas e possíveis investimentos. A recente pesquisa realizada em todas as capitais do país pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em colaboração com a Offerwise, revela que 23 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 33% dos trabalhadores CLT, planejam destinar o abono para as compras de Natal. De acordo com a pesquisa, uma parcela significativa, equivalente a 29%, expressa a intenção de poupar, economizar ou investir esse recurso. A ponderação sobre os destinos do dinheiro revela que 25% pretendem utilizá-lo nas comemorações de Natal ou Ano Novo, enquanto 21% vão direcionar o valor para quitar dívidas em atraso. Isso é bom, porque se você aí quita as dívidas, já começa o ano um pouco mais tranquilo, né? Um pouco, porque janeiro já começa tudo de novo. E ainda neste tema, gente, 70 milhões de consumidores vão investir média de R$ 75 no presente do amigo secreto. A tradição deve movimentar 8 bilhões de reais na economia brasileira. Os consumidores planejam participar, em média, de 1,4 eventos de amigo secreto, predominantemente entre familiares, 73%, entre amigos, 31% e colegas de trabalho, 29%. A expectativa é de um gasto médio de R$ 75 por presente, com a projeção de movimentar expressivos 8 bilhões no varejo. A tradição, além de fortalecer laços afetivos, vai contribuir significativamente para dinamizar o setor comercial neste período festivo. Bem, a pesquisa abrangeu consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres com 18 anos ou mais, de todas as classes econômicas, excluindo analfabetos, e que planejam comprar presentes de Natal. A coleta de dados foi realizada via web, sendo pós-ponderada por sexo, idade, estado, renda e escolaridade. O tamanho da amostra totalizou 755 casos, com uma margem de erro de 3,6 pontos percentuais no geral e 3,9 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. A coleta dos dados ocorreu no período de 19 a 27 de outubro deste ano. A gente sabe que pesquisa sempre tem que ter a margem de erro, toda pesquisa. As pessoas acham que isso é só pesquisa eleitoral. Não, toda pesquisa tem sua margem de erro. Agora nós vamos para
um breve intervalo e na volta vamos falar sobre um assunto muito importante, que são desastres naturais. Vou receber aqui o presidente do GEDEM, Neném Peixoto, que é um especialista no assunto. E, gente, fica ligada, hein? Porque é muito importante, as chuvas de verão estão chegando e a gente sabe que é tenso o negócio na região serrana. Então, fique ligadinho, porque essa entrevista, o assunto, o tema é muito relevante. Eu volto já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Voltamos agora um assunto muito relevante, fique ligado, porque eu recebo aqui o presidente do GEDEM, Neném Peixoto. Vamos falar sobre desastres naturais e outros nem tão naturais. Daí você vejo, Neném, boa tarde. Boa tarde, Beth. Mais uma vez, obrigado por estar aqui presente. Queria dar um abraço a todos os nossos voluntários do GEDEM, a toda a comunidade
E é uma felicidade muito grande estar sempre aqui, né? Primeiro que você abre as portas para que a gente possa fazer esse debate junto com a sociedade. O GEDEM já é bem conhecido na região, mas a gente está na internet aí para o Brasil e para o mundo. Faz um resumo assim rapidinho, que é o GEDEM, só para, antes da gente começar a entrar no tema, saber que você tem propriedade para fumar. Isso. O GEDEM tem 42 anos de existência, né? A gente atua em várias vertentes que envolvem uma calamidade e entre elas a gente discute com a sociedade protocolos, né, para que a gente possa prevenir e atuar. Em caso de necessidade, a gente trabalha também, né, toda a parte operacional, desde gerenciamento de abrigo, busca e salvamento, resumindo. Né, o GEDEM trabalha em todas as vertentes que envolvem um desastre natural. Por isso que nós temos o nosso nome, Grupo Especializado em Desastres Naturais, para poder atender a população, que acaba atendendo também desastres não naturais, como a gente estava conversando aqui. Né? Bem, então, hoje, assim, o convite que eu fiz para o Neném, porque ele tem uma novidade, e aí depois da novidade a gente vai falar sobre outros assuntos, porque todo mundo está acompanhando na grande mídia o que está acontecendo, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também aí no Brasil e até no mundo, de desastres naturais e outros não naturais. Nós temos conversado, nós temos a abertura de diálogo com várias instituições. Nós procuramos o governo do estado para fazer projetos e propostas e a gente foi conversar com o deputado Yuri, que é da Frente Parlamentar sobre Desastres Naturais e Moradia Digna, para a apresentação de um projeto que é obrigar o estado e os municípios do nosso estado a realizarem conferências municipais e depois a estadual sobre redução de risco a desastres naturais. Então, é uma conferência, a gente acha isso muito importante, porque os grandes avanços que nós temos de vários assuntos, como por exemplo, na área da saúde, na área da educação, da assistência, entre outros temas, grandes conquistas vieram através de suas conferências. Porque a conferência é um espaço onde a comunidade possa dialogar junto com o poder público e aí trazer as propostas efetivas. O que nós temos percebido, Beth, é que muitas pessoas da sociedade, faço parte de vários grupos no WhatsApp, que estão se mobilizando pensando na preocupação dos desastres naturais e nessa mudança climática como um todo. Só que a gente fica entre nós, como instituição, como grupo de WhatsApp, como várias ações, mas se o poder público não abraçar essas ideias, ficam só nas ideias das instituições. Porque, infelizmente, por mais que a gente queira ou não, quem é o órgão executor é o poder público. Então, essas políticas públicas têm que chegar a eles. E eles abraçarem essas ideias. E a gente vê a conferência como esse elo entre a população e o poder público para a execução dessas propostas. Então, você falou deputado Yuri, para quem não conhece, porque foi o que eu falei, não estamos mais só em Petrópolis. Além dos 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã, a gente acaba estando para todo o Brasil e o mundo. Então, é o deputado Yuri Moura, que era vereador em Petrópolis e ganhou e é deputado estadual. É o único deputado estadual eleito aqui da nossa cidade. Só para... E aí a gente foi buscar como ele assumiu a frente parlamentar, isso é importante falar, que ele assumiu a frente parlamentar, que trata sobre os assuntos de desastres naturais e moradia digna, era o ponto que a gente precisava para poder apresentar esse tipo de projeto. E foi aceito, graças a Deus, ele aceitou a proposta, está apresentando, nós fizemos um texto base que vai ser apresentado, e pedindo até os outros deputados todos na hora da votação para que ajudem a gente. Quem levantou essa bandeira foi o GEDEM? O GEDEM levantou essa bandeira. E aí você levou para o deputado? A gente levou para o deputado. E ele abraçou ela? Abraçou, e a gente agradece a parceria, esse abraço que ele teve para poder levar essa proposta à frente dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Pelo que você falou, a importância dessa conferência é tratar os assuntos antes, porque sempre ficar falando depois que acontece... O importante é assim, a gente sempre fala muito isso, a gente treina toda semana, a gente faz um treinamento de final de semana sim, final de semana não, nos preparamos, que a gente fala que é importante a comunidade fazer isso, ter seu protocolo como pessoa, ter um protocolo como família, um protocolo como comunidade, de como atuar em casos de desastres naturais. O que nós temos que fazer é que adaptarmos a nossa realidade para isso que está acontecendo. Então não adianta a gente falar assim, Petrópolis não vai chover? Vai. Não tem como não evitar a chuva. Mas tem área de risco? Tem área de risco? Alaga o centro da cidade? Alaga. Alaga alguns locais? Nós moramos em locais em que é propenso a deslizamento?
como que nós vamos conviver com isso. Quais os protocolos que nós precisamos fazer para que a gente possa se adaptar, como qualquer outras pessoas do mundo todo fazem. Onde tem tornado, onde tem, por exemplo, ontem teve um terremoto em Filipinas que vai atingir o Japão. Quer dizer, o Japão já sabe que vai ser atingido por um terremoto que teve na Filipinas, com ondas um pouco maiores. E já tem um protocolo esperando aquelas ondas chegar neles. Sim. Então, esses tipos de ação, esse tipo de preparação que nós temos que nos atentar e nos prepararmos para isso. Que ele vai desde a gente, por isso que a gente fala protocolos pessoais e tudo, por exemplo, como preparar minha casa para a chuva de verão. Eu limpei minhas calhas, eu vi ao entorno da minha casa, aonde a água está caindo, atrás da minha encosta eu ainda tenho bananeira, eu deixo bananeira num local, bananeira é uma árvore que vai cair. Então, isso é o que a gente chama de protocolos preventivos. Aí, como eu faço isso? A minha casa eu consegui ver, mas e a casa que está em cima de mim, do meu amigo? Então, já é um protocolo de comunidade. Pô, vamos reunir as pessoas e ver como a nossa área está segura, quais os protocolos que nós vamos ter que fazer, vamos levar para o lado de cá. Eu costumo sempre falar, Petrópolis, independente do governo, seja ele ruim ou bom, é uma cidade que a coleta de lixo é regular, dependendo do governo. Não tem necessidade. Quem joga o lixo na encosta? É a prefeitura? Não, é a própria população que joga o lixo ali, mesmo sabendo que o caminhão do lixo vai passar lá embaixo, ela tem que ter um protocolo, sabendo que eu não posso jogar o lixo ali, eu tenho que cuidar do meu lixo, o lixo é meu. Né? Você falou aí, eu vou abrir um parênteses, sem querer cortar seu raciocínio. A população ela tem a grande parcela de mérito ou demérito. Porque tudo tem seu ônus e bônus. Por quê? Se ela faz a coleta, se ela coloca o lixo certinho para que a coleta seja feita. Por exemplo, se no seu bairro é segunda, quinta e sábado, exemplo. Então, você vai colocar ali, se for à noite, você vai colocar à noite. Não vai deixar ali na rua, porque pode chover e levar. Então, assim, se a população não joga lixo na encosta, se ela preserva onde ela mora, parabéns, mérito da população. Aí, se a prefeitura não fizer a parte dela, é outra história. Mas, como você falou, tem o recolhimento regular. Mas, muitas das vezes, a população também não ajuda. E tudo tem seu ônus e bônus. O ônus vem quando chove, se você não está fazendo a coisa certa, aí piora bastante. O que já era ruim, piora. Então, não adianta também a gente passar a mão na cabeça de pessoas que não fazem a sua parte. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de desastre natural, não tem a ver com aquele que a gente provoca. E a gente vai falar mais sobre isso ainda. Não só a população, quanto empresas, né, principalmente multinacionais. A gente vai dar exemplos aqui. Então, é muito importante que você faça a sua parte. Eu precisava assim, porque muitas das vezes a pessoa só fala do poder público e não faz a parte. Por isso que é importante assim, a gente ser bem claro e transparente, igual tu faz sempre. Por exemplo, na parte do poder público, tem que ser muito mais bem planejado. Vamos dar um exemplo. Nossas ruas de Petrópolis, a maioria eram paralelo. Quando chove, a quantidade de água que desce em paralelo, o paralelo absorvia e tinha uma certa aderência com a água. Depois você veio asfaltando tudo. Então, as nossas ruas viraram calhas, que quando chove, o rio enche mais rápido. Tem como você evitar isso? Não, porque o asfalto é uma coisa do progresso e que dá mais segurança para quem está subindo, principalmente na encosta nossa. Sim. Que quando subia no paralelo que estava chovendo, o carro até voltava e batia em alguns lados. Então, se eu tenho que fazer essa mudança, eu tenho também que ver qual consequência essas mudanças nos trouxe. Quando chove, que alagamento do rio é muito mais rápido, como eu tenho que fazer a drenagem. Se eu fazia uma drenagem dentro dos rios, uma dragagem, na verdade, se eu fazia uma dragagem dentro do rio de 2 em 2 anos, um exemplo, e eu asfaltei tudo, aquela dragagem vai ter que diminuir o tempo. Teria que ser de 1 ano em ano, 6 em 6 meses, não lembro. O estudo vai dizer isso. Então, é esse tipo de ação que você pode discutir dentro de uma conferência. Qual é o papel do município? Como que ele vai atuar daqui para frente com a nova realidade que nós estamos tendo das mudanças climáticas? Chuvas que antigamente, por exemplo, a chuva de 2011, o índice pluviométrico foi de 160 que deu aquele problema. Sim. A chuva de fevereiro foi de 420, Sim. 460 também, 400 alguma coisa. Que depois veio uma de 500 e pouco. Aí todo mundo falou assim, não vai mais chover mais do que isso. Aí depois, nós em São Paulo, choveu 600 milímetros. Então, nós estamos vivendo uma realidade. 2023 é o ano mais quente da história desde que começou as medições. E 2024 vai ser mais quente do que aqui. Meu Deus. Como que isso vai afetar a nossa vida? Tu vê assim, Petrópolis quase não se usava ar-condicionado.
Hoje todo mundo já está pensando como é que você vai fazer isso. A gente que está em Petrópolis acha que é só a gente abrir a janela e vai refrescar. Não tem refrescado. Mas uma mudança de temperatura igual teve agora, que aí teve a COP que está tendo lá, né, em Dubai, que acabou ontem, ou acho que acaba agora, comprovou que nós tivemos um aquecimento acima de 1,4 graus Celsius. O que isso muda na nossa realidade? Muda que a gente tem agora 14% a mais de áreas que vão sofrer um calor intenso. Como, por exemplo, Petrópolis. A gente não tinha esse calor em Petrópolis. Aconteceu uma coisa inédita. Eu falei, gente, parece que eu estou na Baixada Fluminense. Eu posso falar porque eu sou da Baixada, né? Abri a janela, nada, a porta não adiantava abrir nada. Não tinha, tudo parado, quente. Eu não tenho ar-condicionado, né? Acho que poucas pessoas têm em Petrópolis, porque não tinha necessidade. Quase não tinha necessidade. Eu molhei a toalha, torci e botei no meu corpo para conseguir dormir, porque eu não conseguia dormir de calor. E quando eu acordei, a toalha já estava basicamente seca. Seca. Então, assim, eu falei, não acredito que eu estou em Petrópolis. Olha o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Absurdo. E um aquecimento desse, ele provoca, por exemplo, a gente viu o que aconteceu na Barra da Tijuca, Copacabana, que a onda invadiu. Então, assim, só para a pessoa ter uma noção, se aumenta 1,5 grau, nós temos alguns pontos que mudam a nossa realidade. O plantio, a soja, o milho vai sofrer um impacto, então a gente vai ter esse problema. A gente vê assim, o habitat natural de alguns mamíferos vai se perder 40%. Vai estar direto na economia. Vai atuar direto na economia e em tudo que a gente muda. Por exemplo, cidade como Santos, como Rio de Janeiro, cidade que vive em praia. Se nós vamos ter um pouquinho a mais de derretimento do gelo no Ártico ou no Norte, vai aumentar, pelo que o estudo já estava falando, que até saiu ontem, um estudo que acabei recebendo, vai aumentar em 26 centímetros a quantidade de água. Aí isso é pouco? Não. Isso representa algumas ondas a mais de 1 metro. Então, são coisas que mudam a nossa realidade. E a gente precisa já pensar nisso. Isso não é uma coisa que a gente vai ver acontecer, já está acontecendo. Sim. E qual é a nossa preparação para isso tudo que está acontecendo? Por isso que a ideia da conferência. Como a gente está atuando em Petrópolis, o GEDEM não atua mais em Petrópolis, o GEDEM está atuando em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, por isso a preocupação dessa conferência estadual também. Existem cidades que nem a Defesa Civil ainda está preparada. Tem cidade no estado do Rio de Janeiro que a Defesa Civil tem 4 funcionários. É o coordenador, o atendente, o subcoordenador e o motorista. Então, assim, como que isso afeta a vida das pessoas? Cidades que ainda não têm corpo de bombeiro, cidades que ainda não estão preparadas com o seu plano de contingência. Como está o corpo de voluntário naquele tipo daquela cidade? Como que atuar em caso de venha uma calamidade? Isso tudo é para se debater e discutir na conferência, porque são realidades que vão cair agora nesse verão e no verão que vem. Você falou aí da bananeira, na hora me veio na mente. Nesse dia mesmo que eu te falei do calor, não sei se o dia seguinte ou 2 dias depois que teve aquele temporal de madrugada. Isso. Foi rápido também, foi a pancada de chuva. Aí eu pensei, que bom, deu uma refrescada, mas ao mesmo tempo que eu pensei que bom, deu uma refrescada, na hora, falei, meu Deus, e quem mora em área de risco? Aí já comecei a orar, porque a gente vai fazer o quê? Eu não posso fazer nada, só orar. Comecei a orar, Senhor, guarda essas pessoas e tal, fiquei orando. E aí eu comecei a ouvir um barulho assim, tec, tec, como se alguém tivesse martelando alguma coisa na madeira, mas era de madrugada. Falei, gente, não tem ninguém fazendo isso. Tec, 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 e eu não conseguia dormir com aquilo. Daqui a pouco, vrum, o terreno, a minha janela aqui, aí tem um espaço, sei lá, de 2, 3 metros, e tem um terreno que só tem árvores, é um terreno de um condomínio, só tem árvore. Mas desceu a bananeira, mas desceu com tudo, que ficou um clarão. Nossa, mas Deus foi tão bom que caiu para lá mesmo, o terreno, e não caiu em cima de nenhuma casa desse condomínio, caiu no próprio terreno, que é um terreno grande, né? Do condomínio é um terreno grande. E aí, quando eu olhei assim, estava um clarão. Agora, imagina se tivesse uma casa perto. Caiu tudo, não foi uma folhinha, um galho. Aí ficou aquele buraco. Aí de manhã até falei com meu esposo, falei, olha, ficou um buraco ali. Falei com a minha irmã, que é minha vizinha, tem um buraco ali. Então, assim, da mesma maneira que ali caiu no meio de outras árvores, se tivesse em casa. Porque não foi uma bananeira pequenininha, não. E aquela chuva que foi 10 minutos fosse 1 hora. Aí quando você falou da bananeira, eu falei, gente, ali foi tranquilo, porque só tinham árvores. Mesmo assim, saiu derrubando tudo. Agora, imagine se tem uma casa ali. É até importante falar para a população, que deve falar assim, por que a bananeira, né? Porque nós falamos de outras árvores, não a bananeira. É que a bananeira, ela
absorve a água da chuva, ela tenta captar o máximo de água para poder botar na sua raiz, que é diferente das outras árvores que até ajudam na evaporação na hora da chuva. E a bananeira, pode ver que ela funciona como um funil. As folhas delas já jogam toda a concentração de água para a raiz para poder fazer o solo dela mais encharcado. Por isso, onde tem muita bananeira, tem muita água no solo. Mas a natureza então, dá isso ela absorve. Porque ela não é uma árvore, ela não foi feita para ficar na encosta. Nós que colocamos ela na encosta. E muitas das vezes ela aparece na encosta por causa do lixo. Que tem o lixo, que joga com a bananeira. Você pode ver que às vezes quando a gente vê assim, tem muito retrato no nosso treinamento, que tem aquele lixo na encosta e tu vê as bananeiras tudo em volta do lixo. Então você tem o lixo que não deixa o sol passar para fazer a evaporação adequada daquela encosta e a bananeira jogando pesado. Então é uma receita de bolo para aquilo deslizar. Nossa, né? Você falou da bananeira, eu lembrei disso. Eu fiquei pensando, e se tivesse uma casa ali? Olha o estrago. Então é importante, como você falou agora, como você estava pensando, o que a gente tem percebido? A nossa população de Petrópolis ainda está, o que a gente chama da psicologia de desastre, muito afetada ainda com a chuva do ano passado. A gente vê muitas pessoas que quando começa a chover, quando a luz acaba, elas entram em pânico, porque elas viveram essa realidade. Está muito recente, né? É tem muito um ano recente só. Na cabeça de todas as pessoas. E assim, mesmo que não seja recente, a pessoa que vive aquilo nunca esquece. Não esquece, é verdade. Às vezes, assim, as pessoas que só acompanham, né, acompanham pelo seu programa, pelo jornal, ela está vendo uma matéria como ela viu de Brumadinho, como ela viu de outros locais, como está vendo a de Maceió agora, né, que a gente estava até conversando. Então, para essas pessoas é uma matéria, você se sensibiliza, né, fica sensibilizado, mas é diferente quem convive e vive aquilo. Que teve a perda do seu ente querido, teve a perda da sua residência, do seu trabalho, que às vezes a pessoa mora em cima e fez a sua oficina embaixo na casa, perdeu tudo, e continua na comunidade com toda essa fragilidade, quer dizer, como ela conviver com isso. Então, isso tudo faz parte desse processo. Isso tudo tem que ser debatido, conversado, o CRAS tem que ser preparado para poder atender esse pessoal, né, as pessoas do CRAS. Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente precisa debater. Por isso que eu acho legal essa... Verdade, você falou de Brumadinho. Brumadinho não foi desastre natural, foi provocado aquilo ali. Como Maceió agora também não é desastre natural. Tem gente que fala, olha, abriu. Não é que abriu, aquilo ali já era esperado. Aqui da gente dando nome aos boi, Brumadinho foi por causa da Vale do Rio Doce. Sim. Né, que a gente costuma muito falar isso assim, num exemplo. Quem é engenheiro, quem é torneiro mecânico vai falar disso. Quando ele vai fazer uma peça, e ele tem que colocar uma peça dentro da outra, 2 milímetros, né, faz a diferença, 2 milímetros que a gente fala, né, que é um fio de cabelo tem 4 milímetros, para você ver a diferença que é 2 milímetros. Se tiver a peça errada, depois ela vai desencaixar. Em Brumadinho, aquela represa já estava saturada, e todo mundo já sabia que não podia mais ter, e mesmo assim eles continuaram com ela ativa e sem fazer as devidas proporções. Então, isso são acidentes previsíveis, que, como aconteceu lá, que é a Braskem, no caso lá em Maceió, que foi retirando, ela retira o sal, né, debaixo da terra, coloca a terra e coloca a água. Só que aquilo buscou um outro caminho. Então, aquilo ali é o que a gente chama de implosão que vai haver. Vai afundar, uma determinada está acabando afundando. E isso está vindo desde 2018, só que agora ficou mais evidente. Então, agora virou uma manchete nacional. Então, assim, são problemas diferentes, mas que acabam dando o mesmo prejuízo, provocado pelo homem e provocado dos desastres naturais. Sim, bem diferente, mas que quem sofre não quer saber se é natural ou se foi provocado, porque ela sofre, ela perde casas, perde entes queridos, então importa. Agora, voltando aqui à região serrana, para a gente focar mais aqui, toda a região, porque a gente fala Petrópolis, Marteresópolis, Friburgo também não fica muito atrás, são municípios que a gente já sabe que tem problemas, como Niterói teve lá, você lembra lá em Niterói, né, que teve aí no Morro do Bumba, ali também foi bem triste. Então, assim, o Rio de Janeiro tem um histórico de tragédias. Umas anunciadas, umas a gente já sabendo e outras não. Aqui em Petrópolis, hoje, verão vem aí forte, muito, muito calor e também pancadas de chuva. Isso. E aí, dependendo do que acontecer, a gente pode dividir em desastre natural e também em obras inacabadas. Tragédia anunciada também. Tragédia anunciada. Porque... Isso a gente pode dizer ao longo do tempo, Petrópolis. Por exemplo, assim, quem conhece a nossa realidade vai ver que algumas comunidades vieram depois da chuva de 88.
né? Quando veio aquela grande chuva que acabou sendo, eu ainda considero a maior calamidade de Petrópolis, a de 88, não em quantidade de vítimas, porque essa de 2000 a quantidade de vítimas é maior, mas em matéria de extensão, que a chuva de 88 pegou desde o meio da serra até Poços. A de 2011 pegou só Itaipava e essa pegou mais o primeiro distrito. Então o que a gente percebe, por exemplo, para ter uma ideia, nós tivemos de 88, quando começou a fazer a contagem, até 2022, nós tivemos 16 grandes calamidades. Então, 2013, assim vai, entre todas elas. São 35 anos. 36 anos. Então, isso dá em média, em 36 anos, com 16 calamidades, dá 2, alguma coisa, daria como se fosse uma calamidade a cada 2 anos. Então, isso aqui a gente fala, uma calamidade faz esquecer a outra. Esse que é o maior erro nosso. A calamidade de 2022 veio, aí fez esquecer a de 2003, aí fez esquecer a de 2011, aí faz esquecer, e aí se foca naquela. E aí você acaba vendo que assim, os nossos programas sociais, a nossa resposta assim, de tudo, como intervenção nas encostas, como, por exemplo, perdeu-se verba do PAC da encosta, perdeu isso, perde aquilo. Quer dizer, então tem muita coisa que tem que haver um planejamento mais adequado para uma resposta mais absoluta para esse tipo de acidente que nós temos na nossa cidade. Isso tem que ver uma união, um esforço entre a sociedade civil e o poder público, uma cobrança maior sobre as autoridades. O que nos entristeceu muito, por exemplo, nessa chuva de 2022, foi ver o poder público não funcionando como poder público, e sim como rivais. O Estado não conversava com o município não conversava com o governo federal, o outro não conversava com o outro ações totalmente zeladas, sem uma coordenação, que aí veio o Ministério Público e teve que unir para poder fazer alguma resposta. Por isso que a gente fala de protocolo. Os próprios protocolos de por exemplo, da Defesa Civil Nacional, da Defesa Civil Municipal, falam que tem que haver, num caso de calamidade, um comando único, onde o município é o órgão gestor desse comando único e todos os órgãos que venham em torno é para poder suprir a necessidade do município. Vamos falar da mais recente, que está fresquinha na cabeça de todo mundo, 2022, a gente acompanhou aqui, teve, o grande protagonista não foi o socorro, a grande protagonista foi a disputa política, foi bem complicado, as pessoas ali precisando, esperando, e o governo municipal criando uma dificuldade com o governo estadual, e ainda tinha a questão federal que estava meio confusa, foi bem ruim. Foi bem confuso os primeiros momentos, foi até bem depois. Confuso. Por exemplo, lá mesmo onde nós abrimos o posto de comando no Alto da Serra, aí depois, como a escola era estadual, o Estado entrou, depois o município entrou, depois teve uma parte que os voluntários não podiam mais participar, que nós não acatamos a decisão, continuamos fazendo o trabalho, aquela história que todo mundo já conhece. Então, acho que assim, são coisas que nós temos que fazer com isso? Aprender com isso. Mas assim, eu tenho a liberdade de falar e eu não tenho problema nenhum com ninguém, porque eu busco conversa com todos os órgãos, independente do partido ou não, porque acho que a instituição, como Comando da Paz, ela está aqui para servir a cidade e a comunidade. Né? Então, até porque ninguém paga vocês são voluntários. Nós somos voluntários. A gente falava assim, nós não pedimos apoio, nós não pedimos recurso ao governo federal, ao governo estadual, nem ao governo municipal. Nós fomos oferecer o nosso serviço para todos eles. Então, a gente viu assim, nós tínhamos aqui uma vertente de várias pessoas que já foram candidatas, um estava no Estado, num ponto importante, o outro já era prefeito, o outro era vice, que já foi prefeito, outros concorreram. Era um momento de uma união de grandes cabeças pensantes que pensaram durante algumas coisas na cidade, população, em benefício da população. Sim. Então, se une nesse momento, porque acho que a política ela tem suas divergências, faz parte do processo, mas que ela fique no processo eleitoral. Num ato de calamidade, nós temos que nos unir, independente de ideologia partidária, de qual seja a ideologia, porque quem tem que ser beneficiado é a população. E aí as pessoas falam assim, mas não tem como se unir. Tem, porque a gente viu em várias histórias da nossa cidade política que quem era rival depois se uniu na frente para ser candidato. Eu lembro, ano passado, 2022, nós abrimos espaço aqui para o poder público usar, informar a população, falar o que estava fazendo. Enfim, nós doamos espaço e eles não quiseram. Por quê? Justamente porque eles não tinham o que falar. Estavam perdendo tempo brigando e a população cobrando. Foi triste para a população, foi bem ruim, bem desconfortável. E vamos ver se eles aprenderam alguma coisa com isso. Porque não adianta falar, gente,
Não adianta, a gente sabe que em algum momento vai acontecer de novo em Petrópolis. Não adianta. Não sabemos nem a hora, nem o dia, mas vai acontecer. Não adianta, vai acontecer, você querendo ou não, porque temos muitas áreas de risco, o tempo está aí, muito calor. O que acontece? Fica muito quente, aquilo empedra tudo. Aí quando a chuva vem de uma vez, aquilo sai igual bloco. É mais ou menos isso, você que trabalha com isso. Eu acho que a comunidade ela tem que estar muito atenta, tem que ficar... seguir as orientações da Defesa Civil. Se ela puder, todo mundo da comunidade puder participar dos seus NUDECs, né, dos núcleos de defesa civil perto da sua região, isso é muito importante, porque isso ajuda até o próprio governo a conhecer a área e saber quem está ali das necessidades. Cada um que faz seu trabalho, voluntário, seja da igreja, seja de instituição igual a nossa, seja da própria sociedade, pessoas que são voluntários, que a gente chama de lobo solitário, aquela pessoa que não participa de nada, não gosta de participar de nenhuma instituição, mas na hora está ali ajudando essas pessoas, tem que ser conhecido, tem que ser cadastrado. Então, sim, é muito importante. Por isso que a gente fala assim, temos que ter aqui um protocolo específico para isso. E eu vejo que, acho que Petrópolis está aprendendo, não com toda a velocidade que a gente espera, a gente precisa ter mais. A gente não sabe, por exemplo, algumas ações que precisam, obras que eram já para ter sido, já está pronta, ainda não estão. Mas a gente tem a esperança de que, aí tem que ter sempre a esperança que a gente vai melhorar, né? Que cada ano vai ser melhor do que o outro. E a gente está aí colocando a nossa instituição à disposição de todos os órgãos. A gente agora está fazendo uma parceria com a CDL, nós estamos fazendo parceria com a Faculdade de Medicina, nós já temos com a Estácio, nós estamos fazendo com a Grau Técnico, né, de escola. E assim, a gente busca tudo para poder dar uma qualificação melhor para os nossos voluntários. Sim. E aí, para que esses voluntários possam estar mais qualificados para atender a população na hora que for necessário. O que falta para essa conferência acontecer, para isso virar realidade? Essa conferência agora, ela segue o trâmite na Câmara de Deputados do Estado. Ela vai ser protocolada agora, ela passa pelas comissões e depois é votada no plenário. Na hora da votação do plenário, a gente vai pedir à população para participar, acompanhar a votação para que ela vire uma realidade. A ideia é que os municípios façam as suas conferências e 40 dias depois vem a conferência estadual completando tudo que os municípios fizeram, para ter uma radiografia de todo o estado, de tudo que pode ser feito em área de desastres naturais. Então, tem previsão para isso acontecer? Porque final de ano, às vezes, eles param, tem deve parar agora, acredito que no início do ano, assim, na tomada dos trabalhos, os trabalhos da comissão já começam. Que bom. Né? Algo que você queira reforçar, porque a gente está encerrando, nosso tempo está acabando? Eu queria mais uma vez agradecer. Não vamos estar presentes antes do Natal, já queria desejar a você, obrigada. Toda a sua equipe, ao Ney que está aqui do nosso lado aqui, um grande abraço, a toda a equipe da TV, por tudo que vocês fazem para a gente pelo ano, desejando um 2024 maravilhoso para vocês e estendendo para toda a população de Petrópolis e para nosso voluntariado. Que Deus traga 2024 com uma chuva de bênçãos para todos nós e que a gente possa, se Deus quiser, passar com tranquilidade. Tá? Glória a Deus, para você, toda a família Gedem. Obrigado. Todos merecem, são voluntários. Que Deus guarde a vida de vocês, proteja, abençoe e continue dando força para vocês ficarem nesse trabalho lindo voluntário. Também um grande abraço para a Ana, para as meninas. Que vocês também tenham um final de ano assim, tranquilos. Aí a gente não sabe entregar nas mãos de Deus, porque a gente não sabe o que vem por aí. Porque a gente sabe, se chover, se tiver problema, vocês estarão já lá. Já estarão lá presentes. Então, que Deus guarde, abençoe e dê muito entendimento para vocês continuarem nesse trabalho. Muita paciência, muita calma, equilíbrio, porque a gente sabe que quando a política envolve, acaba atrapalhando, mas que vocês continuem firmes no propósito. Obrigado. Muito obrigada também. Bem, programa original desta segunda-feira termina aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, programa especial com o quadro Mulheres de Fé. Até lá, se assim o Senhor permitir.
Moradores de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, protestaram nesse domingo contra o plano do governo de Tarcísio de Freitas para esvaziar e demolir quase 900 casas na Vila Sarri, bairro onde 64 pessoas morreram em deslizamentos de encostas em fevereiro desse ano.